Bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5. E nós vamos ler do verso 25 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que se nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, por amor do teu nome, nós te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo ao nosso coração, à nossa mente, porque temos provado do teu ilimitado amor, temos provado do teu ilimitado perdão, e queremos te agradar mais uma vez nesta manhã, dando ouvidos à tua palavra que é santa, que é pura, que é viva e eficaz, a tua palavra que nos cura, que nos liberta, que nos dirige. Muito obrigado, Deus, por esse momento de meditação na tua santa palavra. Tomaremos sempre o cuidado de render a ti, ó querido Jesus, somente a ti, toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor e toda a nossa adoração. Amém. Amém. Eu sei que esse texto é um texto muito conhecido de todos vocês, mas, embora você já tenha ouvido N pregações, estudos a respeito desse texto, eu peço um pouco da sua atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque esse texto é uma fonte de inesgotáveis bênçãos, de inesgotáveis lições, de preciosíssimas lições. E se você meditar nele amanhã, Deus tornará a falar com você, depois de amanhã a mesma coisa, e assim sucessivamente, porque a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Amém? Já dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Que Deus nos abençoe nesse momento, então, em nome de Jesus. Parece que foi fácil essa mulher receber esse milagre. Parece que foi algo simples. Uma mulher que tinha uma enfermidade e foi lá ao encontro de Jesus e recebeu a bênção, recebeu a cura. Mas só que não. Essa mulher enfrentou muitas barreiras, muitas dificuldades, muitos obstáculos,
E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã. E eu tenho certeza que você vai tirar preciosas lições de todas essas dificuldades, essas barreiras que essa mulher enfrentou para receber o seu milagre. Primeiro, a sua própria fraqueza física. Ela tinha uma doença que a debilitava. Ela tinha um fluxo de sangue constante. O ciclo menstrual dessa mulher não parava. E isso a deixava muito debilitada. Todos nós sabemos que enfrentamos barreiras nesse mundo. Todos nós enfrentamos dificuldades, obstáculos nessa vida. O Senhor Jesus disse em João 16:33: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Existem dois tipos de barreiras: a barreira externa e a barreira interna. Nós enfrentamos obstáculos que são externos, por fora, e enfrentamos obstáculos que são internos. Aqueles que são internos são mais difíceis. Por quê? As barreiras externas, nós podemos de alguma forma nos desviar, podemos dar um jeitinho, podemos evitar, mas as barreiras internas não tem jeito. Aonde você estiver, ela vai estar ali com você. Na sua casa, você vai estar com aquele problema, porque ele é interno, está dentro de você. Você está no trabalho, você vai estar com ele. Você vai viajar, você vai passear, você vai estar com aquele problema. É um problema interno. Quem sabe Deus me colocou aqui nessa manhã diante de pessoas que estejam com problemas internos, externos também, com alguma fraqueza física, ou emocional, ou espiritual. E Deus tem uma receita para você nesta manhã. Diga glória a Deus. Diga receba o Senhor. Amém. Segunda barreira que ela enfrentou, a rejeição. Pela lei de Moisés, está escrito em Levítico capítulo 15, verso 19, que a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, está escrito lá em Levítico 15, 19, quando a mulher tiver o fluxo de sangue, estará por 7 dias impura, imunda, e não poderá conviver em sociedade. Então essa mulher, pela lei, ela não poderia se aproximar daquela multidão, muito menos do Senhor Jesus, porque pela lei ela estava considerada impura, não podia conviver em sociedade. Ela teria que viver isolada. E você sabe que a rejeição é um mal terrível. Pensa numa coisa terrível que pode acontecer com uma pessoa, é a rejeição. A rejeição gera numa pessoa complexo de inferioridade. A rejeição gera na pessoa uma baixa autoestima. A rejeição gera na pessoa ansiedade. Rejeição gera na pessoa depressão. A rejeição gera uma pessoa solidão. É uma coisa terrível essa tal da rejeição. A pessoa se torna agressiva e é preciso romper com a rejeição. Senão a pessoa vai sofrer a vida toda. Graças a Deus, nós temos um Deus que nos cura de toda rejeição, de todo mal, de toda enfermidade, de toda impureza. É um Deus bom, que tem uma solução e uma saída para todo tipo de problema. A Bíblia diz: não há impossíveis para Deus. Nosso Deus é o Deus de milagre, é o Deus do impossível. Então essa mulher sofria terrivelmente da rejeição. Vivia isolada, vivia como uma pessoa imunda. Terceira barreira que ela enfrentava,
o tempo da sua enfermidade. Eu quero que você pense no tempo da enfermidade dessa mulher. 12 anos enferma. Você tem algum problema? Seu problema tem quanto tempo? 1 ano? 2 anos? Essa mulher sofria há 12 anos. Já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e não havia tido resultado nenhum. Quem sabe eu esteja falando com alguém com problema de saúde, com algum problema familiar, com algum problema pessoal ou emocional, ou até mesmo espiritual, e é uma barreira e precisa ser rompida. Diga: Senhor, me ajude. Que Deus te ajude mesmo. Queridos, a dor faz a pessoa tirar os olhos de tudo. A dor, o sofrimento faz a pessoa tirar os olhos de tudo da vida e faz a pessoa focar somente naquele problema, somente naquela dor, naquela luta, naquela dificuldade. Isso é tão sério, mas é tão sério. Especialistas dizem que a maioria das doenças hoje, elas são de origem psicossomáticas. A maioria das doenças. O que é uma doença psicossomática? É uma doença gerada na mente, gerada nas emoções. Não é uma deficiência do órgão físico, mas uma doença gerada na mente da pessoa, nas emoções da pessoa, produzidas pela mente. É uma consequência de uma deficiência emocional. Não todas as doenças, não estou generalizando, mas a maioria das doenças são de origem psicossomática. É algo muito sério mesmo. Uma outra barreira dessa mulher, a crise da enfermidade dela. Já tinha gastado tudo que tinha. Pensa, 12 anos de uma enfermidade, já gastado todo o seu dinheiro, gastou tudo o que tinha. Uma outra barreira que ela enfrentava, a multidão. Para uma pessoa sã, para uma pessoa forte, já seria uma dificuldade chegar, enfrentar aquela multidão. Imagine para ela, então, debilitada, fraca, e a multidão simboliza aquilo que é mais forte do que eu. A multidão aqui simboliza aquilo que é mais forte do que a pessoa. Muitas vezes as pessoas dizem para nós: pastor, eu estou com esse problema e eu não sei como resolver. Pastor, estou com essa dificuldade, estou enfrentando essa barreira na minha vida, eu não tenho condições, eu não tenho como resolver essa questão. É mais poderoso do que eu. Importante saber, queridos, das barreiras, obstáculos na vida, é saber, quando você sabe delas, você tem noção clara das barreiras que você está enfrentando. Isso é realidade, é ser realista. Isso é importante, ser realista, reconhecer. Não adianta querer esconder. Não adianta uma pessoa querer esconder suas dificuldades, seus problemas. Por exemplo, você pergunta para alguém assim: fulano, como vai? Como você está? Como você está passando? E você conhece a pessoa e você sabe que ela está passando por muitas barreiras, muitos obstáculos na vida. E ela fala para você assim: ó, tudo bem, eu estou debaixo da bênção. Mas como debaixo da bênção? Você conhece a vida da pessoa, você sabe que está tendo briga na família,
Você sabe que está tendo enfermidade na família. Você sabe que a pessoa está passando por uma crise financeira. E a pessoa diz: comigo na minha vida só bênção, só vitória. Como só vitória? Isso é uma fuga. Isso é querer fugir da realidade. De repente você sabe, você conhece a vida da pessoa. Você sabe que lá tem vício, lá tem brigas, lá tem confusão, lá tem enfermidade. Pastor, então qual seria a maneira certa de responder? Como vai? Como é que você está? Como vai a tua vida? A maneira correta seria: olha, eu estou passando por muitas lutas, eu estou passando por muitas dificuldades, mas eu vou vencer porque Deus está comigo. Amém? Posso ouvir um amém? Vou vencer porque Deus está comigo. Uma pessoa pode até fugir do problema, para dizer que ela é espiritual. Ela pode até tentar fugir para parecer ser uma pessoa muito espiritual. Mas isso só vai perpetuar o problema dela. Aquele problema vai continuar, vai se tornar impossível. Eu não diria impossível, porque nosso Deus é o Deus do impossível. Mas ela vai tornar aquele problema muito mais difícil, vai exigir muito mais depois, vai exigir muito mais oração, muito mais joelho no chão, muito mais jejum. Devemos ser gratos a Deus em todo momento, em toda luta, em toda dificuldade. E a maneira certa é encarar o problema. Encarar o problema com a ajuda de Deus e vencer. E crer no poder de Deus. E crer que, ainda por maior que seja o problema, crer que com Deus eu vou vencer. Com a ajuda de Deus eu vou superar essa luta, esse problema, essa dificuldade. Tem coisas, queridos, que sozinho a gente não consegue. Tem coisas que você não consegue resolver sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa de alguém. E não adianta fingir que o problema não existe. Se o problema existe, eu tenho que encarar, aceitar a realidade, enfrentar e crer no poder de Deus. Existem casos de separação de casais, por exemplo, que o pastor só fica sabendo depois que separou. Já aconteceu de famílias da igreja, famílias se separar, e a gente só ficou sabendo depois. Aí pensei, mas meu Deus, por que não pediu ajuda? Por que não se abriu? Por que não pediu ajuda? E nós precisamos, todos nós precisamos de um confidente, não um fofoqueiro que vai contar o teu problema para todo mundo, mas você precisa ter uma pessoa em quem você possa se abrir o coração, alguém confidente, verdadeiramente confidente, que você pode confiar. Você sabe que a pessoa vai te ajudar em oração, mas o que as pessoas fazem? Escondem o problema, fingem que o problema não existe, e só depois que a bomba estoura, daí a gente ficou sabendo. Falei, meu Deus, por que não pediu ajuda antes? Já aconteceu? Quem sabe você está se identificando com alguma dessas barreiras dessa mulher. Ou quem sabe você se lembrou de alguém que se encaixa, e você poderá então ajudar alguém com a receita que eu vou apresentar para você nesta manhã. A solução para essas barreiras que nós enfrentamos. Ninguém está imune, ninguém está isento. Jesus não isentou ninguém. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas não desanimem.
tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, não adianta eu passar a receita para você. Não adianta você saber o que tem que fazer se você não colocar em prática na tua vida. Amém? Deus é bom. A questão não é apenas saber, mas a questão é colocar em prática. Primeiro, essa mulher, diz aí a Bíblia, ela ouviu falar de Jesus. Diga, ouviu falar de Jesus. Não era crente, não frequentava nenhuma sinagoga, não tinha nenhuma igreja. Ela ouviu falar de Jesus. Aqui uma pergunta: a quem você está dando ouvidos? Quem você anda ouvindo? Pessoas que não têm a Deus? Pessoas que não creem em Deus? Pessoas que não creem no milagre de Deus? Porque a quem você der ouvidos vai determinar as suas atitudes. Veja como é importante isso. A quem você ouvir, isso vai determinar suas atitudes. A Bíblia diz, queridos, que 10 homens apenas fizeram morrer cerca de 2 milhões de pessoas no deserto. Eram 10 espias pessimistas, eram 10 homens espias negacionistas, causaram a morte de cerca de 2 milhões de pessoas no deserto. E olha que eles até confirmaram a palavra de Deus, eles até confirmaram aquilo que Deus vinha dizendo há décadas. Deus vinha dizendo: eu darei para vocês uma terra boa, uma terra espaçosa, uma terra que emana leite e mel. E esses 10 espias negativos até confirmaram isso. Disseram: nós fomos ver a terra e verdadeiramente a terra é boa, é uma terra que emana leite e mel. Eis aqui os frutos que nós colhemos, nós trouxemos lá dessa terra, mas lá tem gigantes, lá tem cidades fortificadas demais, lá tem gente perigosa demais, o povo de lá é muito forte, não dá para nós não vamos conseguir. 10 negacionistas levaram à morte de cerca de 2 milhões de pessoas no deserto. Se você só ouve quem não crê em Deus, se você só ouve quem não crê no Deus do impossível, se você só ouve quem não crê num Deus que abre portas onde não existem portas, se você só ouve pessoas que não creem num Deus que traz à existência aquilo que não existe, se você só ouve pessoas que não creem no Deus do milagre, então fica muito difícil, fica complicado. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos abençoe. Se você ouve pessoas que não creem no Deus que cura doentes, que cura cegos, então fica difícil. Agora pensa uma coisa comigo. O texto está dizendo que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Agora, o que é que ela ouviu falar de Jesus? Que Jesus cura os doentes, que Jesus devolve vista aos cegos, que Jesus cura os paralíticos, que Jesus cura lepra, que era uma doença incurável. Ela ouviu dizer que Jesus ressuscita até os mortos. Ela ouviu falar de Jesus e ela
creu em Jesus. E aqui está o segredo. Ela creu. Ela teve fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Então ela pensou, bom, Ele cura doentes, se Ele cura até doenças incuráveis, se Ele cura paralíticos, se Ele até ressuscita mortos, então se eu tão somente tocar nas vestes dEle, eu serei curada. Ela creu de todo o coração. Então se eu tão somente tocar nas vestes dEle, eu ficarei curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira coisa, fé. Crer no poder de Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda coisa, tomar atitude. As duas coisas estão interligadas. Fé e atitude estão completamente interligadas. Crer e tomar atitude. Ela tomou uma atitude. Mesmo estando debilitada, certamente vivia de cama, certamente vivia sentadinha, mas tomou uma decisão. Não mandou um recado para Jesus, não mandou dizer para Jesus que ela estava muito enferma, não pensou que talvez um outro dia Jesus passasse mais próximo da casa dela, não mandou nenhum recado. Eu vou tocar nele. Tomou uma atitude. Amém. Não adianta crer e não tomar uma atitude. A maioria dos milagres de Jesus, se não todos os milagres de Jesus, alguém teve que sair, alguém teve que se deslocar até algum lugar. Pode observar. As pessoas que receberam o milagre de Jesus tiveram que sair, se mexer. Jairo, por exemplo, deixou sua filhinha agonizando, morrendo em casa, e foi até onde Jesus estava. E ainda enfrentou a incredulidade da sua família. Porque diz a Bíblia que enquanto ele conversava com Jesus, pedindo socorro a Jesus por sua filhinha que estava morrendo, alguns da casa dele chegaram e disseram: Jairo, não incomode mais o mestre, a menina já morreu, não adianta mais. Mas Jesus disse para ele: Jairo, não tenhas medo, crê somente. E foi com ele até a casa dele e ressuscitou a filha dele. Lembra de Lázaro? Quem ressuscitou Lázaro? Quem foi que ressuscitou Lázaro? Jesus. E quem desatou Lázaro? O povo. Jesus ressuscitou Lázaro, mas disse ao povo: desatai-o, para que ele possa caminhar. Queridos, não se iluda. Aquilo que é possível ao homem fazer, Deus não vai fazer. Amém? Quem está entendendo? Deus não vai mover um cisco para você, porque você pode mover. Mas se for preciso Deus mover o céu e a terra, por aquilo que você não consegue, Deus vai mover o céu e a terra para você, naquilo que você não consegue. Diga graças a Deus. O impossível é Deus, o possível é você.
O impossível é Deus, o possível sou eu que tenho que fazer, e Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Quem ressuscitou foi Jesus, mas quem desamarrou foram as pessoas. Desatai-o, Jesus ordenou. Lembra da mulher cananeia? A mulher cananeia não era judia. Ela era de um país chamado Fenícia, no Oriente Médio, onde hoje é a Tunísia. E aquela mulher sai do seu país e vem ao encontro de Jesus. Se bem que Jesus não estava muito longe, Jesus estava no norte da Galileia. Mas ela vem a Jesus clamando socorro, porque sua filhinha estava horrivelmente endemoniada em casa. E ela vem clamando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, me ajude, me socorre, tem misericórdia de mim. E os discípulos ficaram incomodados, porque ela já vinha um longo tempo atrás de Jesus, gritando, clamando, pedindo socorro. E eles então chegaram para Jesus e disseram: Senhor, despede essa mulher. Tipo assim, já está incomodando, resolve o problema dela, para que ela então possa nos deixar livres. E Jesus então disse para ela assim: olha, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não vim para você, eu vim para Israel. Você não é judia. Nesse instante, essa mulher adorou o Senhor Jesus e disse: Senhor, me socorre. Jesus olha para ela e diz: mas eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela disse: Senhor, eu entendo, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus então olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé, pode ir para a tua casa, a tua filha já está curada. Diga graças a Deus. Todo milagre, toda cura que você vê na Bíblia, alguém teve que sair, teve que se esforçar, teve que clamar, teve que buscar. Amém? O centurião que estava com seu servo doente em casa, foi até onde Jesus estava e disse: Senhor Jesus, não sou digno nem que o Senhor vá até a minha casa. O Senhor não precisa ir até a minha casa. Não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor mandar uma palavra daqui, o meu servo ficará curado lá. E o Senhor Jesus o curou, liberou a palavra e o servo foi curado lá na casa dele. Queridos, uma pergunta aqui, eu não sei se para alguém, para uma pessoa ou se para mais pessoas. Uma pergunta que Deus manda fazer: esse problema que você está vivendo, essa luta que você está vivendo, essa barreira que você está vivendo, que você está enfrentando, o que é que você pode fazer por ela? Mesmo diante de toda a grandeza desse problema, lembre-se que você é cheio de dons. Deus te criou com dons, Deus te fez com muitas virtudes, Deus colocou muitas qualidades em você. Amém? Eu não vi ninguém dos que foram curados por Jesus ficarem sentados lá esperando o milagre cair do céu. Todos tiveram que fazer alguma coisa, que se mover. O que é que você pode fazer por esse problema que você está passando? Deus nos diz no livro de Josué, capítulo 1, verso 9: não te mandei eu? Seja forte, seja corajoso. Amém.
Que Deus nos ajude, queridos. Não se apavore, não desanime. Não te mandei eu, pois o Senhor, seu Deus, estará com você aonde você estiver. Eu vou repetir. O Senhor, teu Deus, estará com você aonde você estiver. Amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Creia nisso, creia na palavra, creia nas promessas. Aonde você for, Deus estará. É a palavra dele, é a promessa dele. Essa mulher, ela tinha um sonho: eu serei curada. Ela tinha esse sonho vivo, e todos nós sonhamos. Todos nós podemos e devemos sonhar. O ser humano precisa sonhar. O dia que o ser humano deixar de sonhar, é como se ele tivesse deixado de viver. Porque o sonho é um propósito. O sonho é uma meta. O sonho é um destino. O sonho é que dá direção à nossa vida. Não podemos deixar de sonhar. Ela tinha um sonho vivo, um sonho firme: eu serei curada um dia. Amém? Uma determinação. O sonho impulsiona você para frente. E você percebe que vale a pena. Se o sonho é um propósito, se o sonho é uma meta, se o sonho é um destino, o sonho diz para você que vale a pena você sonhar. Vale a pena você lutar. Vale a pena você se esforçar por alguma coisa. Vale a pena você permanecer firme no seu sonho, na sua esperança de que um dia vai acontecer, que Deus vai agir, que Deus vai operar. Amém? Glória a Deus. E de repente você vê Deus agindo. Uma dica para você. Uma dica importante: viva o teu hoje com o teu coração no hoje. Viva o teu hoje com o teu coração no hoje. Não no ontem, não no que passou. Porque se você tentar viver o teu hoje com o coração no passado, você não vai ser nem uma coisa e nem outra. Eu gosto de lembrar do passado, não sei vocês, mas eu gosto. Reviver de vez em quando me faz bem. Esses dias entrei na internet, comecei a pesquisar, encontrei amigos da infância. Encontrei o meu primeiro professor. Quando vi ele na internet, não acreditei. Falei, meu Deus, não é possível. Meu primeiro professor, aquele que pegou na minha mão, me ensinou a escrever o A, E, I, O, U. Sabe, o primeiro de tudo. Ele está fortão lá, coroa. Está conservadão, crentão em Jesus, da Igreja Batista. Fiquei tão feliz com aquilo. Eu gosto de reviver o passado. É diferente de ficar remoendo o passado. É diferente de ficar remoendo o passado. Lembrar as coisas boas do passado faz bem, mas ficar remoendo. Tem gente que vive remoendo o passado, não vira a página. Ai, aquele tempo que era bom, aquele lugar lá que era bom, aquela vida que sim, que era boa. Meu, passou, já era. Tentar viver o hoje com o coração no passado não vai ser nem uma coisa e nem outra. Então procure viver o teu hoje, mas com o teu coração no hoje. Amém? E o Senhor Deus estará com você por onde você andar, é promessa dele. O Salmo 45 usa a figura do casamento para ilustrar isso que eu estou dizendo para você, para confirmar o que eu estou dizendo para você.
Eu vou ler para você o Salmo 45, verso 10, que diz assim: esquece, está se referindo ao noivo e à noiva, mais especificamente à noiva. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. O que a Bíblia está dizendo com isso? Abandonar o pai e a mãe? Não. Não é bom a gente, depois que a gente casa, voltar à casa do pai e da mãe? Não é uma delícia? De vez em quando, comer a comidinha da mãe. É uma delícia. Quando diz, esquece o teu povo e a casa do teu pai, não está dizendo para abandonar os pais. Está dizendo para desligar, cortar o cordão umbilical da mãe e do pai, porque a tua principal família agora é você, teu cônjuge e teus filhos. Amém, queridos? Mas voltar lá, de vez em quando, é muito bom, e um dever até. Essa mulher tinha um sonho de ser curada um dia. Essa mulher também tinha uma vontade, e a vontade é uma coisa poderosa na nossa alma. Pensa num negócio poderoso na tua alma, é a vontade. Mas devo dizer para você que a vontade pode interferir em nós, tanto para o bem quanto para o mal. Eu explico. A vontade consegue interferir em nossas atitudes, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos pensar primeiro no mal. A pessoa sabe que alguma coisa é errada, a pessoa sabe que alguma coisa vai prejudicá-la, ela não deve fazer, mas ela faz, por causa da vontade. Me lembro de uma pessoa que não podia comer doce de jeito nenhum. Ela tinha uma diabetes altíssima, e a briga da esposa com ele é que ele não conseguia parar de comer doce. A vontade. A pessoa ama a esposa, mas trai a esposa por causa de uma vontade. Mas a vontade pode ser usada também para o bem. Essa mulher tinha vontade de ser curada, e como é importante a vontade, os médicos testificam isso, que tratar de uma pessoa com vontade de ser curada é muito melhor do que tratar de uma pessoa doente, um paciente que não tem vontade de ser curado. Pensa na importância da vontade na alma de uma pessoa, como ela interfere. Como alguém poderá romper barreiras se não tiver vontade? Vamos ser sinceros, como é que alguém pode vencer os obstáculos da vida se ela não tiver força para isso, não tiver vontade para isso, não desejar isso para ela? Essa mulher tinha também uma determinação. Ela decidiu firmemente no coração dela: eu serei curada, eu vou ao encontro dele, eu vou romper a multidão, eu vou conseguir, eu vou tocar nele. Ela estaria doente até hoje, se não tivesse tomado a decisão, se não tivesse determinado. Eu estou doente, eu estou debilitada, eu estou fragilizada, mas eu vou conseguir chegar nele, eu vou tocar nele, eu serei curada. Ela tinha esse sonho, ela tinha essa vontade, ela tinha essa determinação. E queridos, a motivação que ela tinha, esse interesse que ela tinha aguçado dentro dela, foi que trouxe a vitória. A motivação leva você ao entusiasmo.
o desejo de conquistar, o sonho de conquistar, a força, a motivação leva você ao entusiasmo. O entusiasmo desperta o ânimo, e o ânimo leva a pessoa a conquistar a vitória. Eu me lembro de Naamã. Naamã era o comandante do exército da Síria, estava leproso, incurável. E a menina que trabalhava na casa dele, a serva da esposa dele, disse a Naamã: Naamã, lá na minha terra, lá em Israel, tem um profeta, Eliseu, chamado Eliseu. Se você for até ele, ele vai orar por você, ele vai tocar em você, você vai ser curado dessa lepra. E Naamã decidiu ir. Só que na cabeça dele, ele achava que ia chegar em Israel, ia na casa do profeta, o profeta ia impor as mãos sobre ele, ele ficaria curado e pronto, já voltaria para casa. Mas não tem milagre sem um esforço, sem uma atitude, sem um desejo, sem um sonho, sem um ânimo, sem um entusiasmo. Ele chegou, o profeta Eliseu saiu para atendê-lo e disse para ele: vá até o Rio Jordão e você vai dar 7 mergulhos. O ânimo dele foi lá para baixo, a esperança dele acabou. Ele falou: imagina, Rio Jordão? Lá na minha terra tem rios muito mais limpos, Rio Abana, Rio Farpar. Lá na Síria, minha terra, tem rios muito mais limpos, que eu vou mergulhar no Rio Jordão. Mas os servos dele chegaram para ele e disseram: comandante, Naamã, se o profeta tivesse pedido algo muito custoso para você, fosse algo muito difícil, mas 7 mergulhos no Rio Jordão, vai lá, cara, desce lá, obedece o que o profeta mandou. Eles então entusiasmaram o cara, ele foi lá, mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na 7ª vez que mergulhou, saiu curado da sua lepra. Um esforço, um ânimo, um sonho. Não é, queridos, as coisas não vêm de mão beijada. Amém? Não vem, não adianta ficar deitado esperando. Não vem, a vitória não vem. O ânimo faz você ser positivo. O ânimo faz você ser uma pessoa otimista. Faz você se mover, faz você buscar a vitória, faz você lutar. A coisa está fervendo para o teu lado, mas você está animado. Você está orando e você está crendo que a bênção virá, que vai chegar o momento. Eu sei em quem eu tenho crido, como disse Paulo em Timóteo. A coisa está ruim, está difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Você pode dizer isso? Eu sei em quem eu tenho crido. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem: pastor, tem um demônio muito furioso me perseguindo. Uai, claro, está perseguindo mesmo, você é crente. Você entregou a tua vida para Jesus. Queria o quê? Que o demônio fosse perseguir o ímpio? Mas você vai enfrentar em nome de Jesus, ordenar que ele saia, que ele bata em retirada, em nome de Jesus você vai ter a vitória. Mas essa mulher, tem mais algo nela aqui. Eu estou já encerrando a nossa reflexão. Ela conhecia os seus limites. Todos nós temos talentos, aptidões, e precisamos conhecer nossos talentos, nossas aptidões. Mas também todos nós temos limites e temos fraquezas, e precisamos também conhecer os nossos limites, conhecer também nossas fraquezas. Por que eu estou dizendo que essa mulher conhecia os limites dela? Porque no estado dela, debilitada como estava, doente como estava, fragilizada como estava, certamente ela pensou: eu não vou conseguir chegar perto dele e abraçar Jesus. Eu poderei cair,
ser ali pisoteada, se eu pelo menos tocar nele, eu serei curada. Ela sabia dos seus limites, até onde ela poderia ir, até onde poderia chegar. Então conheça os teus limites, conheça as tuas fraquezas, mas conheça também as tuas aptidões, conheça também os teus talentos. Uma outra coisa que nós vemos aqui nessa mulher, ela tinha uma ação estratégica certinha. Ação estratégica. Pensa, Jesus está caminhando, a multidão seguindo Jesus. Ela deve ter pensado, se eu chegar por frente, eu corro o risco de ser atropelada. A multidão está, Jesus está indo, está no embalo. Fazer Jesus parar eu não consigo. Se eu tentar entrar pelo lado, pelas laterais, eu vou ser expulso. Ninguém vai admitir que eu fure a fila, que eu entre na frente de ninguém. Eu vou entrar por trás. Eu vou ser a última. Mas ainda que eu seja a última, eu sei que a multidão vai estar caminhando, vai estar se movendo, e devagarinho eu vou me infiltrando, sem perturbar ninguém, sem entrar na frente de ninguém, mas no mover da multidão, eu vou chegar lá e eu vou conseguir tocar nele. Se eu apenas tocar nele, serei curada. Estratégia. Estratégia. Então, queridos, pense bem, examine bem o lado que você vai seguir para romper com as tuas barreiras. Examine bem, seja estrategista também. De repente você até tem fé, você tem atitude, você tem sonho, você tem vontade, você tem determinação, você tem motivação, você tem ânimo, mas de repente você está indo pelo lado errado. E você precisa ir pelo lado certo, correto. Ela então foi, conseguiu alcançar, conseguiu tocar em Jesus. E Jesus perguntou: quem me tocou? Porque ela foi curada. Jesus sentiu sair um poder extraordinário dele. Quem me tocou? Agora, a pergunta é: por que que Jesus quis fazer pública essa cura? Por que que Jesus quis tornar público esse milagre? Lembre-se que pela lei, a hemorrágica não podia viver em sociedade. Então Jesus restaura essa mulher fisicamente e também socialmente. Amém? Deus faz as coisas completas. Deus não faz nada pela metade. Jesus restaurou-a fisicamente e também socialmente. Agora, a grande maravilha, eu quero que você observe aqui, é que no 25, essa mulher é chamada de uma certa mulher. Mas, no verso 34, Jesus a chama de filha. Filha. Jesus restaura a dignidade dela. Curou completamente, fisicamente, emocionalmente, socialmente, e a chama de filha. Vai em paz, a tua fé te salvou. Curada fisicamente, socialmente, emocionalmente, espiritualmente. Vai em paz, a tua fé te salvou. Amém. Vamos orar um pouco mais. Curva sua fronte, fale com Deus. Eu sei que Deus falou ao teu coração. Em algum momento, Deus falou com você. Querido Deus e Pai, nós tomamos uma decisão nesta manhã
de vigiar os nossos pensamentos, de só permitir que ocupe o nosso pensamento tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, e tudo aquilo que tem virtude, tudo aquilo que tem louvor. Seja isso que ocupe a nossa mente, a minha mente, o meu pensamento. Pai, te dou graças por todas as lições que nós aprendemos nessa manhã, através desse texto, ó Deus, dessa palavra tão preciosa, tão maravilhosa. E não queremos, ó Deus, apenas ter na compreensão, no entendimento, na mente, no intelecto. Nós queremos, ó Deus, colocar em prática. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a praticarmos a Tua palavra a cada dia da nossa vida, no nome de Jesus. Conduze-nos, ó Pai, em fé, em atitude, em sonhos, com vontade, com determinação, com motivação, com ânimo, e indo pelo lado certo, pelo lado correto. Dai-nos, Senhor, a estratégia correta. Mostra-nos, Senhor, aonde temos acertado. Mostra-nos, ó Deus, aonde temos errado. Mostra-nos, ó Deus, os próximos desafios da nossa vida. E queremos cumprir com os propósitos do Senhor para a nossa vida até o fim. Pois a Tua palavra diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Graças te dou, Pai, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor.